E aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a gente está pronto aqui para iniciar a nossa revisão, parte 2 aqui dessa semana, certo? Sendo que nós vamos agora para o capítulo 3, meus queridos. E a gente chega aqui no capítulo 3, as diferentes formas de classificar os países, né? Então a gente vai falar literalmente disso, como são classificados esses países dentro desse novo mundo aí que estava globalizado e teve aí a prevalência, né, do capitalismo, né? Eu sempre brinco com vocês aí do 8º ano, que é a classe mais rica aí do salesiano, né? Então, vamos falar aqui de uma parte desse conteúdo que se refere a vocês, meus amigos empresários aí do 8º ano. Vamos. Pronto. A Guerra Fria, que eu falei para vocês, é esse mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética, fez com que ocorresse uma corrida armamentista. Mesmo a União Soviética lá na frente, né, tendo adotado aí também mais a prática capitalista do que socialista, mas ela não quis perder, não quer perder, né, até hoje o seu lugar de principal potência, né? Existe aí uma espécie, entre aspas, de Guerra Fria até hoje, como se diz, pelo fato de que Estados Unidos capitalista, Rússia, né, mas que tem sempre aquele debate, a Rússia ela é socialista e tudo, não, é capitalista, mas os dois disputam aí a hegemonia do país mais forte do mundo, né, tanto economicamente como militarmente falando. Então a corrida armamentista é isso, os dois investiram bastante em recursos tecnológicos, recursos armamentistas, né, para dizer que o seu país é o país mais poderoso, militarmente falando também. Vou avançar aqui um pouquinho, tá? Então, fala aqui o texto sobre a crise dos mísseis em Cuba, né? Que Cuba é um país que é bloqueado hoje, né? Devido a receber o bloqueio por parte dos Estados Unidos, né? Não pode comprar e vender nada sem a permissão dos Estados Unidos, principalmente, né? Antes, né? E aí houve uma crise porque em meados aí dos anos 60, de 50 para 60, teve aí um episódio, né, pessoal, que a Rússia quis instalar equipamentos militares na conhecida ilha de Cuba, que é muito próximo dos Estados Unidos, né, e seria uma ameaça para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos não aceitam isso de maneira alguma, né, criou aí uma divisão, né, para tentar invadir a ilha pela Baía dos Porcos, não conseguiu, a Rússia ajudou a Cuba a se defender. Houve um sério debate, quase que nós tenhamos aí uma terceira guerra mundial aí, só sendo nuclear, né? Mas, graças a Deus, digamos assim, houve uma pacificação desse conflito, a Rússia desinstalou os mísseis e os Estados Unidos se comprometeu a não interferir mais em Cuba, só que deixou sanções econômicas, né? Punições econômicas, uma delas é essa, dela não poder comercializar com ninguém, senão quem desobedecer esse bloqueio continental, né? Estaria também sendo penalizado da mesma forma que Cuba foi. Então, é disso que se trata esse episódio, né? Crise dos mísseis de Cuba. E nós temos outros episódios, outros conflitos durante esse período de Guerra Fria, né? Então tem aí, já está citando aí no terceiro parágrafo a Guerra da Coreia, mesma coisa, como vocês sabem, existe a Coreia do Norte e existe a Coreia do Sul. Gente, só lembrando que eu estou falando desses temas de maneira resumidamente para aproveitar esses 20, 25 minutos que eu tenho para cada aula. E aí o ideal mesmo é que você leia na íntegra, né? Faça uma leitura integral do livro, desses capítulos, para rever. Se tem uma das coisas boas que nós podemos aproveitar nessa quarentena, né, que nós estamos, é que nós temos a oportunidade de ler com calma, né? Que sempre a gente fala que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para ler, mas nesse período não temos como dizer isso, né? A grande verdade é essa e nós temos que aproveitar tudo que nós podemos a nosso favor, para aprender, para tirar essas dúvidas com os professores, certo? Então, a Guerra da Coreia, nós sabemos que tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Basicamente, a Coreia do Sul é apoiada pelos Estados Unidos, a Coreia do Norte é apoiada aí pela China, certo? Então, também foi um conflito onde, pela hegemonia ali daquela península, né? Então, acabou sendo criada uma região desmilitarizada, onde nem Coreia do Norte nem Coreia do Sul pode colocar, né, equipamentos, aparelhos militares, né, nessa região, nessa faixa, né, onde fica entre essas duas
Coreias, né? Que é o famoso paralelo 38, como você pode ver aí. Então, ocorreu batalhas, ocorreu, né, guerras violentas ali, mas aí depois houve essa pacificação também, né, com esses termos, né, de criar uma área desmilitarizada, mas aí a Coreia do Norte também foi bloqueada, é bloqueada até hoje também, assim como Cuba, né, até que ela aceite, né, abrir ao mundo nesse sentido. No caso da Coreia do Norte é mais assim mesmo, se eles, porque assim, você na prática você pode visitar a Coreia do Norte, você pode entrar lá, ele não é fechado também, assim como Cuba, mas o problema é que a Coreia do Norte ela se auto-fecha demais nesse sentido, né? Pelo regime, esse regime que está instalado na Coreia do Norte, é um regime que, com o passar dos anos, ele foi muitas vezes matando adversários políticos e tudo. Então, a Coreia ela é uma região onde as pessoas também têm esse pé atrás com ela, né? Então, esse foi o caso da Coreia, né? Da Guerra da Coreia. Pronto, pessoal, só para vocês perceberem direitinho, nós estamos aqui em algum lugar aqui da Coreia do Sul, né? Muito próximo ao paralelo 38, onde é o lugar que nem o próprio Google Earth, né, tem acesso a ter imagens de lá, porque, como a gente sabe, a Coreia do Norte é bastante fechada, não disponibiliza tanto acesso assim, é difícil ter as informações, muitas vezes até corretas do lugar, porque eles não abrem o lugar para imprensa internacional, para os cidadãos, né, transitarem tão livremente como, por exemplo, aqui na Coreia do Sul, né, aqui nessa fronteira onde nós estamos. Então aqui é o lugar onde seria mais próximo, né, da Coreia do Norte, por exemplo, tá? Voltando aqui para o nosso livro, vamos avançar aqui um pouquinho. Você precisa fazer a leitura detalhada, como eu já falei para vocês antes. Aqui o local, né, desse conflito que nós estávamos falando, então deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouco mais para a gente poder ver. Pronto, aquela imagem que eu coloquei para vocês aqui, desse local mais ou menos, foi o mais próximo que eu consegui chegar pelo Google Earth, né? Aqui dessa divisãozinha aqui, ó, o paralelo 38 é exatamente isso aqui que eu estou com o mouse aqui do lado, certo? Então, desse lado da Coreia do Norte, eu não consigo muitas informações porque eles não permitem. E aqui na Coreia do Sul, né, eu já tenho acesso, que a Coreia do Sul ela é apoiada pelos Estados Unidos, ela é capitalista e o país é mais aberto, queira ou não queira. E assim, pessoal, na verdade, essa região aqui do paralelo 38 é porque é uma região militar, acredito que não se possa transitar por lá por questões de segurança, né? Não perigo de guerra, assim, porque eles não vão atacar de uma hora para outra, mas como tem muitos militares, então assim, para a empresa Google tirar fotos de lá deve ser mais restrito, né? Mas imagens da Coreia do Norte a gente até tem. Por exemplo, essa daqui é uma imagem nas proximidades da Praça Kim, né? Aqui, ó, aqui na Coreia do Norte, a capital, aqui as pessoas, né, transitando aqui, né? Então a gente tem imagens de lá. Agora a questão é que realmente, mesmo assim, é um país fechado, né? Mas que imagens lá da capital Pyongyang. Voltando aqui, né? Vou avançar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Então, estamos aqui na questão da Coreia. Deixa eu só aumentar aqui novamente, porque eu acabei achando demais. Pronto, voltando aqui, avançando. Aí temos aqui alguns dados da Coreia do Norte. Você tem que pegar isso fazendo a leitura dedicada mesmo, de casa, tá? Para pegar os detalhes. Aí a gente vem para a Guerra do Vietnã, que é basicamente a mesma sistemática da Guerra da Coreia, no sentido de que nós temos o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, né, com apoio dos Estados Unidos também, e o do Norte com apoio aí também da Rússia, né, da China também. Então, conflitos ideológicos pela disputa da hegemonia de qual ideologia iria vigorar no mundo, né? Se ou a capitalista, se ou a socialista, tá certo, pessoal? Então, a mesma sistemática. A gente conversou sobre isso em sala, então
recomendo fazer uma leitura, né, integral, né, do livro, para rever esse assunto aqui, certo? Não perca a oportunidade de dominar o assunto fazendo leituras. Vocês têm o material em casa, né? Então é isso. Então essa foi um conflito em que muitos falam, né, que os Estados Unidos perdeu porque não conseguiu a rendição da Coreia do Norte, né? Na verdade, muitos americanos morreram nesse conflito, e inclusive pelo fato de que foi um conflito de selva, né? Assim, uma região difícil acesso. Os Estados Unidos não estava preparado, mas usaram armamentos assim bastante inadequados, assim, muito desproporcionais para o que era do momento, né? Por exemplo, a bomba de napalm, né? Que é uma bomba que ela é carregada com óleo, né? E ela queima, né? Incendia tudo, né? Por muito tempo depois da explosão dela. E também o agente laranja, né? Um tipo de gás, um tipo de veneno que atinge plantações e tudo, pode provocar o câncer também, né? E aquela região que foi afetada fica sem ter como ser agricultável, talvez por muitos e muitos anos. Então, assim, foi realmente algo que os Estados Unidos sofreu bastante crítica naquele momento, né? Por isso, certo, pessoal? É importante destacar para vocês, pessoal, que ainda que hajam países que adotam, né, aí o socialismo como métrica, como sistema político, né, dos seus países, mas a maioria dos países, de fato, ela é capitalista hoje em dia, né? E então, mesmo com esses conflitos, mesmo com toda essa questão ideológica, vigorou aí o capitalismo, certo? E pelo fato dele ter se consolidado, se expandido, né, a gente tem aqui algumas características, né, desse sistema que foi adotado, né? Então, para muitos historiadores aí, geógrafos, como a gente pode ver, né, é um regime de trabalho onde vigora aí o interesse, né, do capitalista, do dono da empresa, em detrimento do trabalhador. Industrialização compete com o desemprego, né? Tem sim industrialização, tem sim a modernidade, mas não se tem emprego para todas as pessoas, muitas vezes, né? Existem desigualdades sociais, né, entre ricos e pobres, né? A luta pelos interesses particulares e privados de cada um, isso é fato, certo? Muitos acontecimentos marcaram em esfera mundial essa época, né? Então, quais foram os acontecimentos? Aumento demográfico, que é isso aqui, pessoal. Nas principais cidades, é algo que eu já falei nessas aulas para vocês. As principais cidades elas vão ficar mais populosas. Por exemplo, num acontecimento como esse do coronavírus, às vezes também é fácil de se espalhar porque nas grandes cidades, nas principais cidades, onde tem mais fluxo de capital, mais empresas, mais oportunidade de trabalho, as pessoas estão mais juntas, né? Então, quando acontece um caso desse de uma doença de contaminação, também vai ser naquele lugar que vai ter mais mortes. Por quê? Porque lá estão pessoas mais concentradas, que ficam mais juntas por mais tempo, e aí acontece que a contaminação vai se espalhar mais rápido, né? Ampliação das atividades industriais, mudança no sistema trabalhista, né? Tem várias formas de trabalho, né, em lugares assim. Centralização política, né? Valorização social da classe burguesa, então os mais ricos vão ter mais oportunidades, vão ter uma melhor condição de vida, né? Vão ter mais acesso às coisas, e isso não é novidade para a gente. Surgimento de potências europeias, né? Portugal e Espanha, com a expansão do capitalismo, essas foram as duas principais nações da Europa que viraram potências, né? Porque Portugal e Espanha disputavam palmo a palmo, né? Quem seria aí a nação mais desenvolvida, mais forte. Em outras aulas vocês vão ver que o continente africano foi colonizado por muitas dessas potências europeias e que, com o passar do tempo, elas foram deixando essas regiões africanas e por onde elas passaram, por onde elas deixaram de colonizar, deixaram um rastro de miséria gigantesco que a África até hoje não conseguiu ainda se recuperar, né? Mas isso são cenas para os outros capítulos, tá bom? Então, pessoal, no mais, ainda sobre o capítulo 3, é vocês lerem, relerem esse capítulo também, assim como os outros que nós passamos. Revisar as atividades, o que fez, o que deixou de fazer, certo? Se tem um material digital, olhar os sistemas, atividades propostas do livro e fazer também, para praticar ainda mais esse conhecimento, certo? Então, e sempre anotando os pontos que eu estou destacando aqui,
nessa aula, certo? Nessa aula, revisando esses capítulos. E chegando agora no capítulo 4, né? Onde nós vamos falar justamente sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui no capítulo 4 é essa questão do desenvolvimento, né? Então, vamos revisar primeiramente o que significa o desenvolvimento. Então, o desenvolvido, aquele país desenvolvido, já que a gente já vem caracterizando isso desde o início do livro, né? Quais são as formas de regionalizar o espaço mundial? Uma delas é os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Então, aqui nessa página 49, vamos olhar para o texto e vamos verificar que o país desenvolvido é além do crescimento desse país, envolve as modificações constantes na estrutura social daquele lugar, certo? O país tem equilíbrio econômico, né? Não é, o país está bom economicamente, agora não está mais, está na crise. Não é assim, não tem essa instabilidade o tempo todo, né? Atualmente, devido a essa questão do Covid-19, todos os países estão sofrendo nesse sentido, né, da crise econômica, porque parou praticamente o mundo inteiro. Mas os países que são considerados ricos não estão assim num absurdo de confusão, de crise. Não, eles estão sentindo que as empresas pararam, mas eles têm um equilíbrio fiscal, né? Não entra numa crise social, numa crise econômica profunda do dia para a noite. Eles têm, como se diz no popular, né, pano para manga, certo, pessoal? Então, significa que o país, além de aumentar a economia, né, maximizando assim os seus lucros, precisa melhorar e manter a qualidade de vida da sua população. Então, nos países desenvolvidos, a população, claro, paga mais imposto, as coisas são mais caras, mas eles têm benefícios. As coisas realmente funcionam, o transporte público é de qualidade, a pessoa não é obrigada a pegar uma moto, um carro e ir, né, para o trabalho, não. Elas têm um transporte público de qualidade, funciona mesmo, né, assim, paga-se, mas o transporte vai para todo lugar, é qualidade, né? Não tem aquela confusão que muitas vezes tem aqui, né? O ônibus lotado, aquele atraso o tempo todo. Não funciona assim. As coisas realmente têm qualidade, saneamento básico, você não vê no meio da rua lamaçal em todo canto, né? Você não tem um alto índice de assalto, a segurança pública funciona. Então, é por aí essa ideia de desenvolvimento que nós estamos vendo aqui, tá? Então, pessoal, o texto aqui ele segue, né? O livro ele segue na próxima página, colocando uma descrição, né? Até grande aqui de características mais ainda, né? Nós já falamos sobre isso, mas mais características do que é o país desenvolvido. Então, a gente tem que fazer uma leitura realmente minuciosa disso para entender mais sobre esse assunto, né? Mergulhar mais em cada detalhe. Veja que não dá para me ler isso tudo aqui, não teria tempo para isso. Nós já estamos chegando no nosso limite do tempo aqui, tá certo? Então, destaca a Austrália, que a Austrália é muito interessante, o livro traz os dados da Austrália, porque dos países desenvolvidos, se acredita que a Austrália, como eu já falei para vocês em sala, é o país com a riqueza mais distribuída igualmente entre a população. Então, tipo assim, é o lugar onde, dos países que são desenvolvidos, é o país mais igualitário. A população tem as condições parecidas, digamos assim, certo? E o último ponto que eu queria ver com vocês ainda aqui nesse capítulo é o PIB, Produto Interno Bruto de um país. Então, durante um período, pode ser de um ano, 6 meses, 3 meses, né? 2 meses, enfim, é calculado tudo que é produzido naquele país durante esse período. Para que isso, professor Arthur? Porque dessa forma, pessoal, dá para se ter uma espécie de retrato sobre o que as pessoas compram naquele país, o que a pessoa produz naquele país, né? Então, dá para ter uma noção de o que é aquele país, pelos dados de produção, de trabalho, né? de consumo das pessoas. Então, é calculado isso e dá para tirar o nível de riqueza do país, tá certo? Então, finalizando essa aula, a gente se vê na próxima. Um abraço a todos, eu estou com muita saudade de cada um de vocês, certo? Espero que isso passe logo para que a gente possa se rever presencialmente também. Fiquem com Deus, certo? Um grande abraço em cada um, na família de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dando essa aula para vocês, que eu estou curtindo a beça, mas eu queria estar presencialmente com cada um de vocês. A gente se vê virtualmente por aí qualquer hora. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.